Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. E, meus irmãos, é o seguinte, nós vamos ler hoje, sábado, né? Vamos ler uma palavra hoje. Como de costume aqui, gente, vamos ler. E hoje não vai ser a palavra que estávamos falando, que ia ser no próximo vídeo, não. Deus ele falou para mim ler essa palavra aqui, que eu vou mencionar para vocês aqui agora. Então, como ele falou para me trazer, eu vim trazer. E como eu falei no vídeo passado, se o Senhor manda a gente fazer, mesmo que a gente não estudou nada, mesmo que a gente nunca leu, apenas vai e faça. Que Deus ele proverá. Então eu acredito nisso. Então, a partir do momento que Deus falou, grave ela, eu falei, eu vou gravar hoje. Deus falou para mim hoje, na verdade sexta-feira, eu falei, eu vou gravar, né? Eu vou gravar e essa palavra eu vou gravar ainda hoje. Então eu vim trazer para vocês ela, tá? Uma palavra muito boa, eu li, não, eu nunca li ela. Eu li antes mesmo de trazer, tá? Trazer mesmo, eu tô falando aqui que eu li antes de trazer, eu li. Mas nunca falei sobre ela na igreja. Quem fala muito de costume é meu pai. Meu pai, ele gosta bastante dela. Porque retrata bem sobre Jesus. Quem escreveu essa palavra foi Isaías. É o livro de Isaías, tá? O livro de Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 1. Essa palavra, os irmãos que frequentam a igreja conosco, que até mesmo frequentam aqui, vão saber qual palavra que é, vão saber do que se retrata a palavra. Mas, se alguns irmãos que não frequentam a igreja, nós vamos explicar aqui. Tá? Isaías 53. Okay? Isaías foi um profeta chamado profeta messiânico também. Ele foi o profeta maior, o primeiro profeta maior. Existe a questão de profeta maior e de profeta menores. Explicamos isso numa pregação de livro de Abacuque. Que Abacuque era considerado o profeta menor, cujo não era muito conhecida a sua postura, a população, né? Sua pessoa não era muito conhecida. Então, como falamos lá, né, existem profetas maiores e profetas menores. Profetas menores dos profetas menores foi Abacuque. E o profeta maior, considerado o primeiro profeta maior, foi Isaías. Por quê? Isaías é chamado também profeta messiânico porque é um profeta que mais fala sobre Cristo. O que mais fala sobre a vinda de Cristo e sobre Cristo. Então, assim, por isso é chamado profeta messiânico. Então, vamos ler sobre Isaías. Deixa eu antes falar uma coisa para vocês aqui. Isaías foi escrito no ano de 680 a.C., tá? Só explicando para vocês. A minha Bíblia fala, né, no ano que ela foi escrita. Poucas Bíblias vêm com isso, tá? A minha vem porque é uma Bíblia de estudo. Então, eu digo que, graças a Deus, eu tenho uma dela explicando sobre o ano, né? Então, ou seja, em 680 a.C. foi criada, não criada, mas foi escrito o livro de Isaías. Então, vamos ler sobre Isaías 53. Às vezes, na sua Bíblia tem título. Já na minha não tem, tá? Assim, no versículo de número 3, que é o 52:13, já tem o sofrimento vicário do servo do Senhor. Então, aqui no 53 aqui já começa a palavra, né? Fora o 53 não tem. Mas o Isaías 53 fala muito sobre as dores de Cristo. Ok? Muito sobre as dores de Cristo. Antes do aviso. Às vezes, vai vir um galo, no meio do nada, assim. Eu tô gravando esse vídeo de manhã e o galo gosta bastante de, você sabe, né? Conversar de manhã. Então, às vezes, você pode ouvir o galo atrás aqui, ou seja, atrás, assim, no fundo, mas não se preocupe não. O galo tá fazendo o trabalho dele. Ok? Então, primeiramente, vamos orar. A gente tem que orar primeiramente. A gente tem que orar primeiramente. Vamos orar na presença de Deus. Falar um pouco da palavra, tá? Eu tô com o meu caderno aqui, eu não trouxe nada de Isaías 53, tem nada escrito aqui, tá? Tem outras palavras futuras que estamos aqui para trazer. Mas Isaías 53 não tem nada. Eu trouxe ele, como falaram no vídeo anterior, eu tenho sempre que andar com ele, mesmo que sejam palavras que eu não relatei aqui. Então, às vezes vem uma dúvida, não sei se pode vir, pode. Às vezes vem, Deus fala, escreve, a gente está com um caderno preparado já para escrever. Então, né? Está aí preparado para isso. Vamos orar? Vamos lá. Agradecer a Deus por essa manhã, né? Por nós estarmos reunidos aqui na presença de Deus durante a manhã, tirarmos um tempo para Ele, para falar da Tua palavra.
tirarmos um tempo para ouvir, né, a mensagem de Cristo, a mensagem dele. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui diante da presença do Senhor, Pai. Primeiramente, vamos agradecer pelo dia, agradecer pelo levantar de cada um de nós. Agradecer pelo levantar dos irmãos, né? Eu estou gravando esse vídeo de manhã, então muito obrigado por minha vida, obrigado por eu estar reunido aqui esta manhã falando com o Senhor. Muitas pessoas não desejariam estar, né? Não gostam, né, de estar na tua presença, não estão na tua presença. Mas eu creio que um dia todas as pessoas que às vezes julgaram vocês, julgaram o Senhor, vão estar na tua presença. Muito obrigado, Pai. Meus irmãos, que o Senhor abençoe a todos vocês, abençoe na palavra, no louvor, no canto, na administração do louvor, também no violão e algum instrumento que você queira tocar. O desejamento vem de Deus e agradeça a Ele por vocês estarem vivos todos os dias. Agradeça a Deus pelo que nós vamos ler aqui. Uma palavra muito forte. Eu ouvi ela, eu não li antes, né, de eu trazer aqui. Mas é uma palavra muito forte, muito linda também. Né? Eu agradeço a Deus por nós mesmos estarmos na presença de Deus. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Algumas Bíblias falam quem deu crédito à nossa pregação. Aqui está escrito quem creu em nossa pregação. Uma pergunta já. Começa com uma pergunta. Começa assim, dialogando dessa maneira. Uma pergunta. Uma pergunta. Observa a pergunta, tá? Eu estou lendo até devagar para vocês entenderem. Presta atenção. Quem creu em nossa pregação? No caso, a pergunta é: se você prega de Cristo, se você prega de Cristo para o povo, a pergunta vem: Senhor, quem está dando crédito à nossa pregação que a gente está pregando? Vamos lá. E a quem foi revelado o braço do Senhor? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele pergunta: e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem foi? Vamos lá. Vamos ler todo. Eu já estou explicando, mas vamos ler todo, depois eu já começo explicando. E quem... Vamos lá, o 2. Porque foi subindo como renovo, perante ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o maior rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquineadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado, né? Foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas com o rico esteve da sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, o Senhor agradou Moelo fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como uma oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho
de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, como os poderosos. Repartirá ele o despojo. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Eu acho que você já teve uma noção de quem que ele está falando aqui. De quem que ele está falando aqui. E pelas suas pisaduras, pelas nossas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi levado ao matador e como ovelha muda morreu. Quem que ele está falando aqui? Quem que é? Vamos lá explicar um. No começo fala quem creu. Vamos lá. Quem creu? Refere-se à incredulidade e à cegueira de Israel. Israel, que somos nós hoje. Eu já não fiz um vídeo explicando sobre isso, mas eu já expliquei. Vou explicar novamente. Israel, no Antigo Testamento, Israel era Jacó, o qual é chamado também de Israel. Quando Deus ele fala em Isaías 43, Isaías 42, e Isaías 43, isso mesmo, Isaías 43. Ele fala, aquele que te formou, ó Jacó, é aquele que te escolheu, ó Israel. Formou, na verdade, escolheu, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Israel é Jacó, sim, mas Israel se tornou uma nação grande, uma nação enorme, tanto que existe hoje, né, Israel, para lá um pouco. Então, Israel é uma cidade, ou seja, antigamente era uma cidade, um povoamento que o Senhor escolheu. Nós somos escolhidos por Deus porque somos considerados de Israel. Ah, mas então qual descendência que eu vim? Nós sabemos que nós viemos de duas pessoas, Adão e Eva. Então, qual descendência você vem? Você pode saber que se uma pessoa, vamos dizer, se uma pessoa ela é indígena e outra ela nasce inglesa na Inglaterra, ela se torna, ela é a mesma, ou seja, ela tem a mesma, ou seja, família, porque ela veio de Deus e também de Adão e Eva. Então, ou seja, todos nós somos irmãos na presença de Deus. Mas a questão de Israel aqui é o seguinte: Israel era escolhida, né, por Deus. E Israel aqui estava em algo de estava em época de pecado. O porquê? Porque Israel não estava acreditando nas obras de Deus, na palavra de Deus, no que Deus falava ao povo. Porque antigamente não existia essa forma que nós vemos hoje, que é a Bíblia, né? A Bíblia você vai lá, lê, o que Deus te revelar, você fala ao irmão. Mas antigamente era diferente. Antigamente tinha uma coisa. Deus ele falava face a face com os profetas. Quer dizer que Deus não fala face a face conosco? Alguém. Quer dizer que Deus não fala face a face conosco? Eu não disse isso. Nenhuma hora disse isso. Deus ele fala assim face a face conosco. Só que para você ter hoje uma intimidade com Deus, ou seja, já falamos, para você ouvir a voz de Deus face a face, a intimidade com Deus é muito grande. Todos esses profetas, vocês acham que não passaram tribulação? Passaram. Isaías passou. No Antigo Testamento, tá? Isaías passou, Jeremias passou, considerado profeta chorão, passou muita tribulação, Daniel passou. Então, todos eles passaram. Então, Israel aqui, ou seja, considerado um povo de Deus, não estava acreditando, ou seja, estava tendo o quê? A incredulidade. Refere-se à incredulidade e à cegueira de Israel. Quando fala de cegueira, é cegueira espiritual, tá? A cegueira da palavra. Porque você vê, às vezes nós entendemos de Cristo claramente. Às vezes você que está do lado aí fala assim, nossa, eu entendo de Cristo tão claramente, eu entendo o que Deus quer passar, eu entendo o que Deus quer falar. E por que as pessoas não entendem? É a cegueira. As pessoas não conseguem enxergar Cristo da mesma forma que nós enxergamos. Essa é a questão. Vamos continuar. Essa é a minha explicação aqui, tá? Características do mundo daquela época e de hoje, ou seja, ainda fala o que nós falamos, né? É característica da época de Israel de antigamente e de Israel de hoje. Ah, mas quem que é Israel? Nós somos Israel. Não, mas quem? Eu quero saber por habitat, por nome. Eu quero saber qual que é a nossa... Não existe isso. Quem é? Nós somos. Porque o
povo misturou. E pelo povo ter misturado, ter se ajuntado, fazer o que Deus falou para não fazer, o povo fez. Então, o que você está falando? Palavra para outro vídeo. O que você está falando? Palavra para outro vídeo. Mas assim, o povo se ajuntou com outras pessoas que não podiam, o qual Deus falou para não se ajuntar e o povo se ajuntou. Hoje nós estamos juntos. Hoje nós estamos tudo misturado. Nós sabemos quem é e quem não é. A palavra mesmo fala que as pessoas andam, não fala dessa maneira, mas eu falando no linguajar nosso, para vocês entenderem, que hoje no mundo que nós vivemos, ou seja, haverá um tempo no mundo que não saberá nem quem é aquele que é de Deus e a quem não é de Deus, porque vão estar todos juntos. Nós devemos ser a pessoa que se diferencia do mundo. Você acha que é o melhor do mundo? Que você acha que é melhor que as pessoas? Não estou falando para você ser o melhor do mundo. Não estou falando para você ser o melhor que o mundo. Ser melhor que as pessoas. Não, não é isso. Quando fala esse diferenciar, diferencie das pessoas mundanas. Se as pessoas têm uma religião, vamos dizer, de ídolos, diferencie, comece a acreditar em Deus. Foi o que aconteceu com Abraão, né? Chamado antigamente de Abrão, antes de se chamar Abraão. Abrão, ele viveu no meio da incredulidade, da incredulidade de Deus, e viveu no meio da idolatria, né, de vários deuses. Tinha dor de cabelo, dor de cotovelo, dor de joelho, e isso aí vai aumentando. Ou seja, Deus para tudo. E Abraão, foi o que se diferenciou, o qual Deus escolheu. Ou seja, seja diferente. Seja o escolhido de Deus. Vamos lá. Refere-se à revelação de Deus, que é a Escritura. É aquele que se revela na mesma, o Salvador. Porque quando falamos que é a Escritura, é aquele que é o Salvador, tá? Em uma das cartas de Paulo que eu fico muito feliz por sofrer do Evangelho, né? O Evangelho é a palavra. Ele fala, eu fico muito feliz por pregar a palavra, e a palavra é Cristo. Ele diz assim. Então, ou seja, ele que está falando, refere-se à revelação de Deus. Aqui ele já dá praticamente um spoiler, né? Que ele já fala... Spoiler, né? Ele já dá mais ou menos um easter egg. Agora vai. O easter egg, o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, que aqui, essa palavra está falando da revelação de Deus, que é a Escritura, que é o Salvador, que é Cristo. Por que Salvador? Galinha. Por que Salvador? Vamos lá, continuar? 2 e o 3. Eu vou ler novamente e depois eu já passo explicando. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. 3. Era desprezado. E o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Eu vou explicar para vocês o 2 e o 3, depois eu explico o 3, ok? O 12 e o 3 falam assim, a humilhação de Cristo. O 2 e o 3 falam sobre a humilhação de Cristo. Você pode ver que começa falando, né? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, ou seja, raiz de terra seca. Não tinha aparência nem formosura, ou seja, não tinha aparência nem formosura. Ele dá falando aqui, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, ou seja, aí já começa. No caso, começa o quê? A humilhação de Cristo. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, ou seja, o desprezo de Cristo começou aqui. Vamos lá. O homem natural não percebe aparência nem atração em Cristo. Você pode ver. Por que ele fala homem natural? Já perceberam isso? Por que ele fala homem natural? Tem umas palavras que falam sobre o homem iníquo. Aí a pessoa fala, iníquo é um homem que tem pecado. E você não tem pecado? Né?
Mas o homem iníquo é praticamente a mesma coisa que, quando eu falo homem natural, é a pessoa que não enxerga Cristo, que não quer saber de Cristo. No caso aqui fala que o homem natural não percebe aparência nem atração. Nós não somos considerados homens normais, somos considerados homens loucos, ou pessoas loucas. Por quê? Por causa da pregação da loucura do evangelho que é Cristo. Paulo também diz isso, tá bom? Paulo também diz. Então, ou seja, nós não somos homens naturais porque nós percebemos, temos percepção da aparência e também da atração em Cristo. Ou seja, nós nos sentimos atraídos em Cristo. Né? Algo bem legal. Aí ele fala, só a fé abre os olhos. Sim, só a fé abre os olhos. Para ver a formosura do sofredor do Gólgota. O Gólgota era chamado um lugar de caveira, comumente chamado lugar de caveira. Se você pesquisar hoje no Google, vai chamar um lugar de Gólgota, é um lugar, hoje em dia, né, um lugar, vamos falar a verdade, é um lugar bonito, hoje em dia. Antigamente, um lugar horrível, porque vários corpos mortos, né, em vários, vamos dizer, tipo em fileira, mais ou menos. Eram vários corpos mortos crucificados, né, então, assim, eu não vou botar nenhuma imagem para vocês, porque se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando não sobre o Gólgota, mas sobre a crucificação de Cristo, o qual nós já explicamos, nós fizemos um vídeo já, tá? Sobre a crucificação de Cristo. Explicamos sobre a questão da crucificação em massa. Por que Cristo foi crucificado e não apedrejado? Essa foi a pergunta. Sendo que existia várias outras formas de, vamos dizer, morrer. Por quê? No caso, o tema daquele vídeo foi isso. Se você quiser ver, vai na playlist, né? Só falando para vocês, vai na playlist de palavra, lá vai ter algo explicando sobre isso, tá? É só você procurar sobre a crucificação, vamos explicar. Então, um caso assim, ele está falando só a fé salva, ou seja, só a fé, no caso, só a fé abre os olhos para ver a formosura do sofredor do Gólgota. Irmãos, somente a fé a gente vê a formosura em Cristo. Pela nossa fé, a gente consegue salvar o mundo? Sim, a gente consegue salvar o mundo do pecado? Nós salvamos algumas pessoas, não é a gente que salva, é Deus que salva, Deus nos usa. Então, é para Ele e somente para Ele. Então, o que falamos, a fé ela é algo interessante de se não debater, mas de se compreender. Bem interessante, não só de se compreender, mas sim também de ter, tá? A palavra mesmo fala, se você tiver uma fé no tamanho de um grão de mostarda, um grão de mostarda tão pequeno, eu vou ver se eu consigo arrumar um grão de mostarda para vocês. E eu quero, uma vez, falar sobre ela aqui, que é bem legal, tá? Sobre o grão de mostarda. Né? Se vocês quiserem também que a gente fale sobre ela, pode deixar nos comentários. Mas uma questão que eu quero falar. Jesus mesmo, quando ele estava na vida ativa dele, ele fala que se a gente tiver uma fé mesmo no tamanho do grão de mostarda, se a gente pedir para uma montanha se retirar de um lugar e falar para ela ir para o mar, ela vai. Basta fé nossa. Tá? O 3 fala, rejeitado, porque homens cujos pecados estavam expiados. Ou seja, aqui no começo do número 3 ele fala, eram desprezados e o mais rejeitado entre os homens. Ou seja, Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Por quê? Porque fala aqui, no caso aqui ele dá a explicação, porque homens cujos pecados estavam expiados. Né? O 4 e o 5, vamos ler o 4 e o 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo de número 5, tá? 4 e 5. Vamos ler, agora vamos explicar. Ele e nós. O pecado e o castigo permanecem a nós. Cristo, sem mácula nem culpa, voluntariamente assumiu ambos em nosso favor. Presta atenção. O que ele quer falar? No versículo de número 5, ele fala o castigo que nos traz a paz, ou seja, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Por que ele fala isso? Se não fosse por Cristo, nós não teríamos a salvação. Né?
primeiro lugar. E também seria totalmente um povo diferente, um povo de iniquidade maior. Com certeza o mundo já estaria destruído. Não destruído, mas Jesus, né? Com certeza o mundo já estaria destruído pelos próprios homens, pelas suas próprias mãos. Mas o que quer falar é o seguinte, que aqui Cristo, né, sem mácula, ou seja, sem pecado, que mácula é pecado, né? Quando ele fala sem mácula é sem pecado. Quando ele sem mácula e nem culpa, Jesus não tinha culpa também, ele fala que voluntariamente, ou seja, Jesus se voluntariou. Tem uma palavra, eu quero trazê-la aqui para vocês, que fala que Cristo, né, na verdade, quando fala que quem vai, né, para fazer isso que Jesus fez, Jesus fala, manda a mim. Ou seja, ele se voluntariou, no caso, né, fala. E ele mesmo foi e passou por isso, né? No caso, ele fala, voluntariamente assumiu ambos em nosso favor. O que ele assumiu? O pecado e o castigo. O que nós íamos ter? Nós íamos ter pecado e o castigo. Qual seria o castigo? Vou deixar essa pergunta para vocês. Qual seria o castigo? Vamos lá. O 7. Vamos explicar o 7. Mas o 6 aqui, vamos ler o 6 e depois nós explicamos o 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, no começo do versículo 26 ele fala, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Se você não conhece a ovelha, tem a questão do pastor e tem quando a ovelha se desgarra. O que é? Existe um rebanho, vamos dar um exemplo de 100 ovelhas, que é o mínimo, quando a pessoa tem um rebanho de ovelha, o 100 é o mínimo. E quando a ovelha se desgarra, é quando prende ou quando ela se afasta do seu rebanho. Né? Ela se afasta. E o que está falando aqui? Nós andávamos como ovelhas desgarradas. Aí o que está falando? Cada um se desviava pelo caminho. Ou seja, cada um tinha seu próprio caminho. É igual a questão que nós falamos sobre a questão dos caldeus. E o que eram os caldeus? Cada um tinha a sua própria lei. Ou seja, cada um dava o seu próprio caminho. Mesmas coisas. Aí ele já fala, né? Mas o Senhor, ou seja, Deus, o Senhor Deus, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ou seja, o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Irmãos, a palavra mesma fala sobre a questão da Santa Ceia, fala que a pessoa que toma Santa Ceia indignamente é culpado pelo sangue de Cristo. Por quê? Porque por nossa causa Jesus morreu, sim, por nossa causa Jesus morreu. Mas Jesus se voluntariou. Ou seja, ele fez sem culpa. No caso aqui fala, né? Que ele fez sem culpa e sem mácula. E ele foi e se voluntariou. Portanto, se nós tomamos a Santa Ceia indignamente, ou seja, o que é indignamente? É sem saber o que significa a Santa Ceia? Também. Mas sem perdoar o irmão, sem perdoar. Como você é digno de não perdoar ninguém, sendo que Cristo perdoou você pelos pecados que você fez lá na crucificação? Preste bem atenção nas obras que você faz. E para nós, e se você quer compensar a Deus, faça apenas o que ele disse. Prega o Evangelho, conheça-me a mim. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade é Cristo. Conhecereis, então. Ó, galinha. Bonito, mas... vamos lá, continuando. Então, verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueneadores, ele não abriu a boca. Vamos 7, vou explicar. Humilhado, ou humilhou-se, pois a vontade de seu pai era também a sua vontade. Não abriu a boca. A paciência e a coragem é a livre vontade na paixão de Cristo. No caso, quando ele fala humilhado ou humilhou-se, ele está falando que a vontade de Deus também era vontade. Não, é isso mesmo. A vontade de Deus, ou seja, a vontade do seu pai, também era a sua vontade também. A vontade de Deus era o quê? Era ter os seus filhos, ou seja, Deus nos ama demais, gente. Nossa! Deus ama tanto nós, tanto, que ele teve o seu filho. Cadê o amor seu por Deus? Cadê o sofrimento por Cristo? Cadê? Às vezes, para uma pessoa, o sofrimento é isso aqui, ó. Ler a palavra, escrever uma palavra de Deus. Tá às 4, 3 horas da manhã, não sei, lendo uma palavra, sendo que quando você deveria estar dormindo.
O sofrer com Cristo leva a um trabalho glorioso com Ele. Vamos lá. No caso, ele está falando que as duas vontades, né? A vontade de Deus é a mesma vontade de Cristo, ou seja, de Jesus. Não abriu a boca, ou seja, quando ele fala que não abriu a boca, né? Aí fala, a paciência e a coragem era a livre vontade na paixão de Cristo. Ou seja, Jesus ele teve a paciência, teve a coragem de ir lá se entregar. Se entregar, eu falo, se entregar à crucificação, tá? Jesus ele não foi culpado de nada. Jesus ele não teve nenhum erro, tá? Porque quando a pessoa às vezes pensa, ele se entregou, então ele fez alguma coisa de errado. Não, Jesus não fez nada de errado. Como que você sabe? Eu leio a Bíblia, tá? Eu leio o que está acontecendo, eu leio o que Jesus Cristo passou para nós. E como é que eu sei? Porque eu acredito no que Deus fala. Portanto, se Deus fala que meu filho é sem mácula, ele é. Eu não vou desacreditar de Deus. Vamos lá. Algo interessante também sobre a questão sobre não abriu a boca, quando eu falo sobre a questão de representação, porque tem muito sobre essa questão de representação, né? Sobre a questão do cordeiro, né? Tem muita questão sobre isso. Algo interessante que eu quero contar para vocês, falar para vocês sobre isso, é o seguinte: a ovelha, quando ela tem um pastor e quando a ovelha é lavada aos criadores, ou mesmo a ser crucificada, não a crucificada, desculpa, mas ser ao matadouro, a ovelha, a partir do momento que ela vai ser ao matadouro, ela não grita, ela não berra, vamos falar dessa maneira, ela não berra, ela morre calada. Jesus, você pode ver que ele morreu calado, né? Nas 40 chicotadas que ele teve, ele não gritou uma chicotada. Ele não sofreu, sofreu, né? Mas ele não gritou. Ele falou, não, meu uma chicotada. Ele foi levado, ou seja, Jesus ele é considerado como ovelha, porque da mesma forma que teve a ovelha, que a ovelha é levada... Irmãos, teve um rápido corte. Eu acho que os irmãos já estão acostumados com esse corte, né? É por causa do limite de tempo. Existe um limite de tempo aqui de gravação. Mas eu não estou preocupado com isso agora, não. Eu estou querendo falar a palavra. Então, eu vou continuar falando a palavra, tá? Eu não sei se vai cortar novamente, mas vamos falar aí. Vamos falar agora a palavra de novamente. Se cortar, de qualquer maneira, mesmo que saia em 3 partes esse vídeo, vai sair. Ok? Vamos lá, continuando. O que eu estava falando é sobre a questão da ovelha. A ovelha, quando ela é levada ao matadouro, que antigamente, quando no Antigo Testamento, antes mesmo de Jesus vir, era questão de oferta, não de oferta, mas eu falo de sacrificar um cordeiro. Jesus ele também é representado como o sacrifício de cordeiro, porque quando a gente sacrifica um cordeiro, é para limpar os nossos pecados com Deus. E Jesus ele foi o próprio cordeiro, cujo cessou tudo, tá? Ele cessou todas as ofertas. Tanto essas pessoas que fazem as ofertas hoje, fazem oferta para santo, né? Faz oferta para santo, faz oferta para outras pessoas, esse negócio assim, tá errado. Por quê? Jesus mesmo ele fala, eu vim para cessar. Ele cessou o sacrifício, deixou oferta de manjar, cessou tudo. Então, somente a ele adorarás, somente a Deus. E quando ele fala que aqui, ele é levado a matadouro para ser chicoteado, a ovelha quando é levada para ser, no caso aí, como falando, né, sacrificada, ela não berra, ela não chora, não geme, não grita, né, sobre isso aí. E a ovelha que tinha que pegar também era a ovelha mais limpa, a ovelha mais pura, vamos dizer, a ovelha a mais limpa mesmo, pura, mais ou menos um novilho, né? Um novilho é uma ovelha nova, mais ou menos 3 meses, mais ou menos. E Jesus foi uma ovelha sem mancha alguma, né? Sem mancha alguma. E Jesus foi essa ovelha com a qual foi crucificado, ok? Onde paramos, irmãos? 8, né? Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortada da terra todos dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. 1:8. Do meu povo. Os padecimentos, ou seja, padecimentos de Cristo, em prol da humanidade, resgatam todos quantos nele creem, os quais então se tornam povo de Deus. O padecimento é o sofrer de Cristo.
Ou seja, o sofrer de Cristo em prol da humanidade resgatam todos quanto nele creem. Ou seja, o sofrimento que Cristo passou, todo aquele que nele crê, resgata. Resgata aonde? Resgata do mundo. Tá? Resgata do mundo. Porque você pode ver hoje, qual que é o maior pecado que as pessoas têm hoje no mundo? É se misturar com o mundo. Onde nós falamos na igreja, na carta da videira, que falamos que no momento da igreja se reerguer, falar de Deus, a igreja se omitiu. A igreja se calou, a igreja aceitou, ou seja, ela viveu, ela aceitou o que o mundo aceitou. Não fez o que Cristo mandou. Caso é isso, né? Mas apenas crer você tem que crer que Jesus veio, Jesus morreu e Jesus ressuscitou no terceiro dia e está lá no céu. Ou seja, não é reencarnação. Reencarnação, tira isso da cabeça, não existe. Tá? Não existe isso. Existe o quê? Ressuscitou. Existe ressuscitação? Existe. Não, peraí, ressuscitação como assim? Jesus ressuscita. O que crê em Jesus fielmente, sim, pode fazer milagres? Pode. Tá? Jesus ressuscitou, está lá no céu com Cristo. E quando está lá no céu com Deus. Quando ele voltar para buscar nós, vai ser maravilhoso, lindo, muito interessante. Irmãos, aqui fala, né? Continuando aqui no caso, né? Ele fala que os quais então se tornam povo de Deus. Ou seja, aquele que nele crê, torna um povo de Deus. 9. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo alguma se achou em sua boca. 9. Já diz, assim se cumpriu. No caso ele fala aqui, né? Assim se cumpriu. No caso ele diz sobre um pouco, né? Assim se cumpriu. Jesus foi crucificado entre dois ladrões e sepultado no túmulo do rico, José de Arimateia. Ou seja, se cumpriu uma profecia, no caso. Que, no caso, uma profecia que aconteceu antes de Isaías. Às vezes pode ser no tempo de Isaías, pode ser também. Tá? Isaías profetizou várias coisas sobre um homem que ia vir. Então pode ser Isaías? Pode ser. Como é que eu faço para saber disso? Como é que você faz? Lê a Bíblia, então, de Gênesis a Apocalipse, que você vai saber. Beleza? Versículo de número 10. Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar quando der ele a sua alma. Como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ok? Fala assim, verá a sua posteridade. Jesus haveria de morrer, mas não ficaria sem ver o fruto da sua morte. Presta atenção. Vamos ler de novo. Jesus haveria de morrer, mas não ficaria sem ver o fruto da sua morte. Pois depois da ressurreição, ainda deu a grande comissão para os seus discípulos e prometeu sua presença real entre eles. Diz lá em Mateus 28, 18, 20, que é onde ele ficou 40 dias, ou seja, a ascensão de Jesus, no caso. É o fruto que o grão de trigo produz ao morrer. Onde está a resposta? Está lá em João 12, 24. Quer ler? João 12, 24, mostrando para vocês aí a resposta do quê? A resposta continua na tela aí, João 12, 24. É o fruto que o grão de trigo produz ao morrer. A semente. Não, o grão de trigo produz ao morrer. Não é a semente, errado. Lê lá, João 12, 44. Desculpa, João 12, 24. Vamos fazer melhor? Eu vou ler para vocês. João 12, 24. Lucas, Marcos. João 12. João, capítulo de número 12, versículo de número 24. Isso mesmo, né? João 12, versículo de número 24. Vamos ler, fala assim. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Preste atenção no algo. Cristo morreu? Presta atenção. Cristo ele morreu? Morreu. Cristo ele ressuscitou? Ressuscitou. Foi para o céu? Foi para o céu. Depois dele, teve discípulos? Sim, teve.
Deixou algo? Obras? Deixou. Depois que os discípulos morreram, teve, ou seja, depois que os discípulos morreram, ou seja, deixou a semente. Quando a semente morreu, produziu mais fruto? Produziu mais fruto. Isso que quer passar. Você morre em Cristo hoje, morreu, mas algum ensinamento você passou. Mas algum ensinamento você deixa. Mas alguns frutos você deixa. Ok? Prolongará os seus dias. Cristo ressuscitado vive por toda a eternidade. Cristo ressuscitado vive por toda a eternidade. Cristo vive hoje por toda a eternidade. Portanto, se alguma pessoa fala, não, Cristo não vive, primeiramente, fala para ela explicar para você por que Cristo não vive. E depois você explica para ela por que Cristo vive. Porque não é cada um tem a sua fé, não. Eu creio em Cristo por causa de um simples a fé. Cristo ele falou para mim ter fé em momentos difíceis, em momentos que às vezes eu pensava em duvidar. E eu não duvido em Cristo. Eu não duvido de Cristo. Eu acredito em Cristo. Acredito que Deus esteja lá, que Cristo esteja lá no céu ressuscitado. Muitas pessoas não acreditam em Cristo, né? Nessa maneira, acreditam que Cristo reencarnou. Reencarnação. Não, Cristo não reencarnou, não tem esse negócio de reencarnação. Queridamente, acredite no algo. Cristo ressuscitou e mora no céu. Versículo de número 11, né? O 11 e o 12. O 11 e 12 ele fala sobre a suficiência do sacrifício de Cristo. Ele diz, ele verá o fruto do penoso trabalho de a sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Porque isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. E pelos transgressores intercedeu. Só para entender um pouco, né? E intercedeu. Vamos lá. Ou seja, o 11 e o 12 fala sobre a suficiência do sacrifício de Cristo. Mas vamos explicar o 11. O 11 ele fala o fruto. Aqui quando fala o 11 ele fala, ele verá o fruto. A palavra não consta no hebraico, né? O contexto a exige. Cada pessoa que se converte a Jesus Cristo é mais um resultado da sua obra expiatória, ou seja, mais uma obra do seu fruto. Aí fala, contado com os transgressores. Fala, foi crucificado entre os dois ladrões e considerado pelo poder, né? Poder judaico, um criminoso perigoso, realmente carregado sobre si na cruz os pecados do mundo e pagando em nome da humanidade as consequências de toda a maldade. Jesus recebeu imputada a sua pessoa a culpa de todos os transgressores. Ou seja, a culpa de todos os transgressores. Jesus recebeu a culpa aí por causa de nós. Pelos transgressores intercedeu, ou seja, por nós Jesus intercedeu. Os primeiros transgressores que estavam crucificando. Os primeiros, ou seja, Jesus, o que aconteceu? Jesus intercedeu pelos transgressores. Qual foram? Jesus primeiro, os transgressores que o estavam crucificando, tá? Ou seja, desde então está sentado à direita da majestade nas alturas, vivendo sempre para interceder por aqueles que se convertem. Ou seja, Jesus ele intercedeu por aqueles que o crucificaram. Quem crucificou Jesus? Se eu falar hoje, eu não sei como é que vai ser. Mas né? Vamos falar. Quem crucificou Jesus foi a própria igreja. Peraí, você mesmo? Você que está falando a palavra, foi você? Foi os próprios pessoal daquele tempo. Tá? Os próprios fariseus crucificaram. Os fariseus viviam uma lei escrita. Os católicos vivem isso. Quem crucificou Jesus, se for falar a verdade, foi os católicos hoje. Não estou falando mal de ninguém, apenas
Eu estou falando que o que está falando a palavra, o que Deus fala, não leve a ninguém a mal, tá? Não estou falando de nenhuma religião má, nenhuma, nada. O que eu estou falando é o seguinte, que a própria igreja crucificou Cristo. E Cristo intercedeu por eles. Cristo intercedeu por nós, porque nós também fomos culpados por causa da crucificação de Cristo. Cristo intercedeu por nós. Considerando, então, não foi só a igreja católica, foi o mundo todo. Porque os transgressores não era apenas a igreja, não era apenas os fariseus, não era apenas hoje a igreja católica, não é apenas nada disso, é o mundo em si, em todas as coisas. Mas a pessoa que acredita em Cristo, que vive Cristo, aqui fala, que Cristo voltou ao céu e começou a interceder por nós de lá de cima. Ok? Meus irmãos, essa é a palavra. Caso você estiver ouvindo alguma voz a mais, né, além da minha, é porque nós estamos lendo a palavra ao mesmo tempo. Eu e minha mãe. Ela está lendo, mas não se preocupe não, tá? A gente tira um momento para falar da palavra, a gente acaba tirando quase o mesmo horário. A gente gosta de falar com Deus bem de manhã. Acaba que a gente conversa um pouco sobre Deus, a gente toca uns louvores de manhã. Eu quero tirar um tempo com os irmãos dessa maneira, gravar, né, um pouco, quero gravar uma vez assim com os irmãos. Quero gravar um dia que a gente está reunido todo mundo aqui na igreja. Claro, né, com o que está acontecendo aqui, não dá para fazer isso. Na minha cidade está muito rigorosa, né, a questão do Covid está bem rigorosa. Mas eu falo, se tiver minha família só, a gente faz isso. Bota até o galinho para cantar também. A gente grava, eu quero que os irmãos vejam que em meio termo, o que tanto está acontecendo, Deus ele fala, alegrai-se na presença de Deus. Seja uma família alegre nos dias de tribulações, nos dias que você às vezes não pode sair na rua mais, nos dias que você sair na rua, se não explicar para onde vai, você pode ser preso. Fique dentro de casa, vai ficar? Boa. Mas primeiramente, vamos louvar, vamos cantar, vamos ler. Muito bom, muito bom. Meus irmãos, então como falado, caso você ouvir alguma voz, não se preocupe, é minha mãe, a mamãe, porque eu me alegro bastante, irmãos. Eu me alegro bastante, eu não sou muito de falar assim pra eles, mas eu gosto muito de falar assim, eu gosto mais de falar com Deus. Mas falo pra Deus, né? Que eu me alegro muito. Às vezes a gente fica revoltado no meio termo da vida, que todas as pessoas, não sei como, mas as pessoas ficam revoltadas com Cristo. Ficam revoltadas e falam, por que Deus? Por que isso? Por que você me colocou aqui? Por quê? Deus, ele nunca se engana. Preste atenção nisso. É a justiça de Deus. É aquilo. Qual que é a justiça de Deus? Fazer a coisa certa do ponto de vista de quem? De quem? De Deus. Eu me alegro bastante hoje de ter uma família que adora o Senhor. A gente tira muitas dúvidas que eu tenho. Ah, você fala a palavra desse jeito assim, me explica tão bem, porque as pessoas já chegaram em mim falando, você explica tão bem. Não, eu não explico nada, não. Eu não li essa palavra, né? Eu nunca li essa palavra. Olha a forma que saiu para vocês. Um esclarecimento tão grande. Mas sabe qual que é o bom de a gente pregar a palavra, de a gente falar a palavra? Que a gente, parece que a gente está pregando para nós mesmos, porque é para nós mesmos que a gente está falando a palavra. Mas sabe o que parece para mim? Parece que eu estou sentado aqui, ó, à frente de mim, e eu estou falando a palavra para vocês assim, mas também para mim aqui na frente. Isso é muito legal e é muito interessante. Lindo, maravilhoso. E eu gosto. E Deus me abençoou, que Ele me deu uma Bíblia que eu queria. Ele me deu uma. Agradeço muito a Ele. Deus, Ele me deu tudo o que eu queria. Ele me deu uma Bíblia, onde eu sempre quis uma. E Ele me deu uma. E eu algo agora que Ele me deu bastante, que me deu primeiro que a Bíblia, o qual eu devo agradecer hoje em dia, é uma família boa. Que lê a palavra comigo, que tira minhas dúvidas que eu tenho, que canta, que louva o louvor comigo, que alegra juntamente comigo, que brinca, a gente brinca bastante. A gente é uma família alegre, irmão. A gente é uma família alegre, agradeço por isso.
Por que a sua família é alegre e às vezes a minha não é? Você tem feito o que Deus fala? Alegrai-se comigo na presença dos meus. Alegrai-se comigo na presença de mim mesmo, na presença de Deus. Alegrai vocês na presença de Deus, vocês vão se alegrar com a sua família. Deus, ele é alegria pura. A gente fica rindo aqui, é só... Eu vou encerrar, porque se eu não encerrar, eu vou fazer igual o próximo vídeo, o vídeo anterior. Vou ficar falando. De jeito eu vou ter que fazer um vídeo de 1 hora. Quem sabe onde nós fazemos, né? Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Boa noite para vocês, ou um bom dia para vocês, ou boa tarde. Deus abençoe a todos vocês. O próximo vídeo nós não sabemos o que pode ser, se louvor ou palavra. Nós estamos planejando para louvar um louvor com o primo nosso, né? Já falamos aqui, o Fabiano aqui. Como já falamos, queremos você aqui. Não liguei para ele, mas eu conversei com ele. E ele aceitou gravar um vídeo conosco aqui no canal, com todos nós. E vamos ver, né? Que dia será esse? Não sabemos. Mas que está programado, que está, vamos dizer, concreto já está. Que ele aceitou gravar e que ele falou que vai gravar, ele vai. Então, agora é só esperar o momento certo, né? Muito obrigado, uma boa noite para vocês, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos vocês, que a paz esteja convosco. Leia a palavra, irmãos, leia a palavra, não importa quantas pessoas veem isso aqui. Eu acredito que se Deus colocou pessoas ao verem um vídeo, é porque Deus ele tem, não um chamado com as pessoas, mas sim que as pessoas têm o interesse de ouvir a palavra e de ver o que Deus pode fazer com você. Se você ler, praticar a palavra, o que Deus pode fazer? Entendimentos sobre a palavra é bem diferente do que o entendimento do mundo. Bem diferente. Você acha que eu, de escola, sei alguma coisa? Eu sei bastante coisa. Poxa, quem disse que eu não sei? Eu estudo, irmãos. Eu faço escola, eu estudo em casa, né? Eu pego meus livros, eu pego meus cadernos, escrevo tudo certo. Mas a Bíblia eu também estudo, pego ela e leio e fico, horas e horas. O caderno, o dever, a gente faz o dever ali em 1 ou 2 horas mais ou menos. A Bíblia, não passa das 3 às 6. Eu comecei esse vídeo aqui 3 horas da manhã. Não sei nem que horas são agora. Mas eu agradeço a Deus. Muito obrigado, irmãos. Já agradeço umas 3 vezes, né? Você vê. Para vocês verem. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, viu? Tchau, paz do Senhor para vocês.